Beleza? Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1. Amém? Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 1. É o início de tudo, amém? A origem de todas as coisas. Então, aqui nós temos o plano A. Amém? Eu gosto de brincar com isso dessa forma. Você sabia, queridos, que na mente de Deus, o plano A de Deus, Jesus não estava incluído no plano A de Deus? Você está entendendo? A vinda de Jesus à terra para resgatar o homem não estava no plano A de Deus. Porque Deus não criou o homem para cair. Amém? Então o homem caiu, então Jesus teve que entrar em cena. Mas Deus não criou o homem para cair. Deus criou o homem para que o homem permanecesse de pé na presença do Senhor. Mas como consequência de uma desobediência, o homem caiu. Então Jesus teve que entrar em cena e trazer agora o plano de redenção para a humanidade. Amém? Você encontrou Gênesis capítulo 1? Aleluia. Obrigado, irmão. Deus seja louvado. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Não vou mais nem orar porque oração já foi mais do que suficiente, né? Você crê? Você crê que a oração da Tina foi suficiente? Amém. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, não é? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Aleluia. Versículo 29. Disse ainda Deus, né? Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores que há fruto e dê semente. Isso vos será por mantimento. Amém? Só que aí nós podemos, o que eu quero realmente chamar a atenção, nós já lemos. Você acredita que o homem é plano de Deus? Sim ou não? Mas eu pergunto uma coisa: você acredita que Deus criou o homem por causa de um plano? Amém? Por causa de um propósito? Deus criou o homem por causa de um propósito. E não o contrário. Deus não criou o homem e depois ficou pensando: e agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu vou fazer com essa criação? Você está entendendo? Não foi isso que aconteceu. Deus, ele tinha um propósito, e porque ele tinha um propósito, ele criou o homem. Então eu e você, a humanidade, está inserida num propósito de Deus. Nós não estamos aqui, afinal de contas, apenas porque não temos o que fazer. Estamos aqui cumprindo uma estação. Diga: eu tenho um propósito. Diga: eu tenho um propósito. Você está entendendo, queridos? Deus, ele nos criou com um propósito. Deus, ele tem algo em mente quando ele nos criou. Então aqui no início de tudo, a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E no versículo 28 a Bíblia diz: Deus os abençoou e disse:
Eu sei que na maioria das versões diz, coloque aí, Cláudio, por favor, versículo 28, principalmente o versículo 28, está escrito, na maioria das versões diz, Deus os abençoou e disse. Tem uma versão, e Deus os abençoou e Deus lhe disse. Tem uma versão, né, que eu gostaria de falar, Deus os abençoou dizendo. Amém? Deus não abençoou o homem fora da palavra. A bênção está na palavra. Amém? A bênção reside na palavra. Amém? A palavra, ela carrega a bênção de Deus. Ou o projeto ou o propósito de Deus. E o texto diz, Deus os abençoou dizendo, o que é que está escrito aí? Sede, multiplicai-vos. Multiplicai. Amém? A sua versão está escrito sede fecundos. Tem alguém com essa versão? Sede fecundos. Sede fecundos. Aqui tem frutificai. Multiplicai-vos. Enchei a terra. Amém? O que isso significa? Sede fecundos, multiplicai-vos. Aqui está escrito nessa versão, frutificai. Queridos, Deus não criou o homem e na mente de Deus o homem é um ser que não produz fruto. No pensamento de Deus, na ideia de Deus, né, Deus ele não é, ou ele não criou o homem para que esse homem ele não produza fruto. Ele não gere. Eu sei que esse texto ele está se referindo a uma multiplicação natural, gerando filhos e descendências, e filhos gerando filhos, para encher a terra. Só que eu quero falar de uma multiplicação ou de uma frutificação diferente. Aqui, o plano A de Deus, Deus não tinha em mente o segmento que nós temos hoje chamado igreja. Como eu falei no início, na mente de Deus, no plano de Deus, Deus não tinha em mente enviar Jesus, porque Deus não criou o homem para cair. É bem verdade que ele sabia, Deus é onisciente, ele sabia que mesmo ele criando, o homem iria cair. A Bíblia diz que Cristo, ele antes da fundação do mundo, ele já era o Cordeiro de Deus. Então Deus, ele por saber de tudo, ele sabia de antecedência que ele ia criar um homem e esse homem iria cair. Mas entenda uma coisa é Deus saber, outra coisa é ele ser responsável. É por isso que muitas pessoas confundem isso. Deus sabia, mas não foi Deus quem induziu o homem a cair. O homem caiu porque ele quis. O homem desobedeceu porque ele quis. Então, na mente de Deus, Jesus não estava inserido no plano A de Deus. Mas quando o homem caiu, Deus, né, apresentou um plano B. Que foi o plano B? Agora eu vou ter que resgatar esse homem. Agora eu vou ter que enviar meu filho para resgatar esse homem que acabou de cair. Amém, querido? Você está comigo? Então, porque Jesus veio, ele inaugurou um novo tempo, não é? Jesus, ele, lá em Mateus, quando ele fala do Pai Nosso, ele fala, venha o reino de Deus. Não está escrito isso? Quando ele ensina os discípulos a fazer a oração do Pai Nosso, ele fala sobre uma vinda do reino de Deus. João Batista, ele também fala sobre arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então esse reino de Deus, o governo de Deus, amém? Isso veio por Cristo, isso veio em Jesus. Então eu posso trazer para esse momento, para esse contexto que nós estamos inseridos, essa palavra multiplicai-vos, enchei a terra. É mais ou menos, e tem tudo a ver com o que Diná estava orando aqui antes de nós iniciarmos. Existe uma multiplicação, ou deve existir uma multiplicação, amém, de nós. Não uma multiplicação física apenas, mas uma multiplicação ou uma geração gerando pessoas espiritualmente falando.
Muitos de nós, queridos, por isso que eu chamei a atenção, porque na minha Bíblia diz, sede fecundos, no versículo 28. Coloque lá, Glauber, por favor, de novo, esse texto. Gênesis 1, 28. Frutificai. Amém? Nessa versão diz, frutificai. Na minha versão fala, sede fecundos. Sabe o que significa essa palavra, queridos? Alguém que não tem esterilidade. Alguém que não tem nenhuma impossibilidade de gerar, de produzir. Muitos de nós, queridos, nós temos, não temos nenhuma dificuldade em gerar filhos, mas muitos de nós temos coisas na nossa vida que nós não geramos pessoas como nós. Essa multiplicação é você se multiplicar. Você pode se multiplicar de uma forma natural, um casamento, e isso sendo, crescendo a família, mas também pode haver uma multiplicação onde você compartilha coisas da sua vida para a vida de outra pessoa, e essa pessoa ela está sendo, foi como Paulo disse. Paulo disse uma coisa: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele pegou o exemplo de Cristo e ele estava passando para as pessoas, e agora essas pessoas Paulo diz, imitem a mim. E daqui a pouco essas pessoas, elas deveriam também estar dizendo, agora outras pessoas, imitem a mim, eu fui imitador de Paulo, que Paulo foi imitador de Cristo. E assim, a mensagem estaria se perpetuando, se multiplicando. Eu quero falar nessa noite, querido, sobre a minha palavra hoje, o meu sentimento, porque era a minha oração, sobre essa questão de não gerar filhos, de não produzir frutos. Você precisa, ter raiva disso. Você não pode olhar para essa situação de não ter frutos. E a gente pode olhar e há frutos, eu sei que tem os frutos do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Glória a Deus, eu sei que é verdade, mas não é o único fruto. Frutos significa resultados do meu trabalho. Fruto também é resultado dos meus esforços. É algo que eu gero, algo que eu estou produzindo. Paulo diz para a igreja de Coríntios, vocês são o resultado do meu trabalho. Paulo diz para a igreja de Coríntios, vocês são o resultado do meu ministério, da unção de Deus na minha vida, do manto que eu recebi do Senhor. O que eu quero falar nessa noite, queridos, é que você não aceite um sentimento, e você olhar para trás, e você avaliar a sua própria vida, e você dizer, rapaz, já faz tanto tempo que eu conheço o Senhor, mas eu consigo contar nos dedos as pessoas que eu influenciei para Cristo. Como Dina falou, muitas vezes nós somos mestres em dar desculpa. É isso. Entenda, queridos. Essa palavra começou no meu coração desde quinta-feira, na oração que nós estávamos aqui. E os irmãos que estavam aqui na oração, eles vão lembrar, porque a palavra que eu ministrei foi exatamente sobre isso. João 15, Jesus disse, um ramo que não dá fruto não tem sentido. O único propósito para um ramo que não dá fruto é cortar e ser lançado fora. Mas aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Agora vamos lá pensar. Se existe consequência para quem dá fruto e para quem não dá fruto, se existe consequência para quem dá fruto e para quem não dá fruto, amém? Existe uma consequência boa e uma consequência ruim, não é verdade? Nós sabemos que dar fruto ou não dar fruto não é Deus quem faz. Porque Deus não julgaria ou não traria uma consequência ruim quando Ele mesmo foi o responsável. Se Ele julga uma ação, é porque Ele não teve participação nenhuma nisso. Ele diz, olha, o fruto, o ramo que não der fruto, Ele corta.
O fruto, o ramo que não der fruto, ele corta. E dá fruto, aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Amém? Aleluia. Hoje existe uma luta, um investimento da ciência, não é? De investir dinheiro, procurar formas e meios e tratamentos e medicamentos e tantas formas para casais que não podem produzir, gerar filhos. Por que isso? Porque não é normal. Quando um casal ele decide não ter filho porque ele não quer, é uma decisão, mas não é uma questão de imposição da natureza, de uma complicação, de um problema, você está entendendo? Mas é uma decisão de assim, não quero ter filho. Conheço muitos casais que eles não têm filhos porque eles não querem. Não foi um problema de A ou de B. Mas quando os dois eles querem ter filho, aí começa-se o processo e às vezes não tem condições, aí entra o tratamento, entra uma série de coisas. Para quê? Para que possa isso ser revertido. Aí investem muito dinheiro, porque eu conheço casais que fizeram passaram por alguns processos, eu não vou estar aqui citando, porque familiares, muito dinheiro para poder tentar. Aí eu pergunto, queridos, isso de uma forma natural e de uma maneira espiritual, por que nós não temos essa mesma pegada? Amém? Por que nós não desenvolvemos esse mesmo interesse? De olhar para a nossa vida e dizer assim, rapaz, eu não posso aceitar a ideia de olhar para a minha vida e 1 ano, quantas pessoas eu ganhei para Cristo? Influenciei para Cristo. Quantas pessoas estão sendo abençoadas, impactadas através da minha vida? Jesus, ele disse uma coisa com respeito aos discípulos: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. O sal não salga a si mesmo. O sal existe para salgar os outros. A luz, ela não ilumina a si mesmo. A luz, ela existe para iluminar outros ambientes. Você está comigo? Esse é uma grande decisão que nós precisamos tomar. Depois nós vamos navegar mais, eu nem sei quanto tempo já estou ministrando. Aleluia. Mas, amados, nós precisamos fazer escolhas, porque se nós fomos criados para um propósito, amém? Para que existe olho? Será que é para enfeitar? Qual é, não é, o propósito? Tem gente de olho azul, tem gente de olho isso, tem gente que coloca lente para poder o olho ficar mais bonito. Pode ter alguma coisa, mas o sentido primário, o sentido real desse negócio ter na nossa cara é enxergar. E não adianta ter um olho mais bonito do mundo, se ele não enxergar, não serve de nada. Para que existe braços? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, tem um porquê. Até aquilo que a gente acha que é desnecessário, na verdade, nunca foi. Porque Deus, ele não cria nada de forma desnecessária, só para ocupar espaço. Amém? Aleluia. Deus seja louvado. A palavra diz: sede fecundos. Queridos, agora, como eu falei anteriormente, nenhum casal tem filhos se primeiro não quiser ter filhos. Antes de querer ter, antes de procurar os meios para poder ter filhos, ele tem que desejar ter filhos. O problema muitas vezes é o seguinte: nós
estamos tentando ganhar almas que não queremos. Nós estamos tentando ganhar pessoas que no fundo não queremos. Estamos tentando influenciar pessoas que não... Muitas vezes é só uma coisa superficial. E quando nós não desenvolvemos, queridos, esse entendimento, a palavra diz, Paulo falando sobre, Efésios 6, sobre a nossa, existe uma armadura. E essa armadura, ela nos protege. Amém? Uma armadura serve para proteger, concorda? Efésios 6, no 10 em diante, Paulo fala sobre a armadura, diz que nós devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele começa a falar, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, e aí vai. Contra as forças espirituais da maldade. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda. Aí ele fala sobre o capacete, fala sobre o escudo, fala sobre a espada e fala sobre uma parte da armadura, couraça, o cinturão, e fala sobre uma parte, qual é? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Amém? Queridos, se essa palavra é calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Tem uma versão que diz calçai os pés com a prontidão do evangelho da paz. Tem uma versão que diz calçai os pés com a disposição de levar o evangelho da paz. Esse calçar os pés é você desejar levar o evangelho da paz. Calçar os pés é você nutrir no seu coração um desejo de ganhar almas. Calçar os pés, não. O que é calçar os pés? Como é que eu faço calçar os pés? Tendo um desejo de ganhar vidas. Como é que eu calço? Eu vou orar e vou dizer... Agora eu pergunto, se a armadura ela serve para nos proteger, e se eu não tenho um desejo de ganhar vidas, ou seja, de me multiplicar, ou de multiplicar a minha fé, se eu não tenho esse desejo, eu pergunto, quem está desprotegido? Quem está vulnerável? Eu tenho certeza que todos nós temos vários pares de sapatos, e esses pares de sapato não é... A gente muitas vezes faz uma adaptação. Nós calçamos sapatos, não é para que isso seja mais bonito. Olha a marca, o sapato dela, o sapato dele é de couro isso. Mas o sentido principal é proteção. O sentido principal é proteger. É proteção. É para proteger. Os pés servem quando você calça. Agora eu pergunto, alguém vai longe de pés descalços? É por isso que muitos de nós estamos parados. Não saímos do lugar. É por isso que muitos de nós, a nossa vida gira e nós permanecemos no mesmo lugar. Temos fé, fazemos um monte de coisa, mas no fundo permanecemos no mesmo ponto. Porque o que nos faz avançar, queridos, ninguém anda com as mãos no chão, não. Você está comigo? Se alguém anda com as mãos no chão assim, essa não é o correto. Eu sei que por uma deficiência, por uma questão, isso pode acontecer. Você, não é? Existem pessoas que elas, porque têm deficiência nas pernas, elas desenvolvem uma maneira de andar e colocar as mãos no chão, mas não é o correto. Não é a forma correta. Então, se você não tem um desejo, uma preparação, uma disposição de se multiplicar, se não existe esse desejo de se multiplicar, queridos, você está vulnerável. Não importa quanto fé você tenha. Não importa quanto você ore. Porque o que protege é calçar os pés. Um dos componentes da armadura, né? Que é calçar os pés. Abre lá, por favor. E calçar os pés
com a preparação do Evangelho da paz. O que significa isso? Levar o Evangelho para os que não têm. É levar o Evangelho para os que não têm. É falar para as pessoas que não conhecem: Jesus te ama, Ele é bom. Ele deseja te salvar, te curar, te libertar. Mas muitos de nós, o Evangelho significa apenas bem-estar para nós. Eu quero ser abençoado, eu quero ser frutífero, eu quero isso. É minha vida, eu creio. E muitas vezes nós nos tornamos uma espécie de caça-promessas. Nada contra você procurar saber o que a palavra diz que é nosso por direito. Nada contra, desde que isso não seja a única coisa. Porque quando eu olho para a palavra somente com o objetivo de querer saber o que é meu, o que é meu, o que é meu, o que é meu, eu estou apenas, olhando para a minha própria vida. E pode ser que, mesmo fazendo a coisa certa, eu tenha um resultado errado. Amém? Chamando a atenção. O resultado errado. Por que resultado errado? Tiago diz que muitas orações elas não recebem, não é porque eles pedem de maneira errada, usando o português errado. Qual é o resultado? Qual é que não recebem? Intenções erradas. Então eu posso ter a palavra certa na minha boca, eu posso ter a oração correta na minha boca, mas a intenção errada compromete do mesmo jeito. Não basta eu ter apenas a palavra correta, uma didática certa, uma doutrina certa na boca. Se existe no coração uma motivação errada, é errado do mesmo jeito, compromete a oração do mesmo jeito. Então aqui diz o texto: calçai os pés. Calçado os pés. E como eu falei, isso fala de proteção em algo que vai te tirar de um caminho. Todos nós aqui temos algo nos pés que saímos de casa. Eu, pelo menos, eu não consigo andar descalço. Não é porque, eu não gosto, nem da areia que eu ando. Então por que isso? A gente usa calçado tanto que acaba perdendo o hábito, né? Quando é moleque, joga bola na rua, no calçamento, daquela rua cheia de calçada, mas depois já não. Até pelo o tempo que eu passei no quartel, fui perdendo esse hábito. Você está comigo, queridos? O texto de Gênesis diz: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Nós podemos encher a terra de várias formas. Uma delas é de pessoas que creem como nós. Pessoas que concordam com você. Pessoas que acreditam em Jesus como você acredita. Pessoas que, concordam. Não são pessoas que... Como isso é possível? Começa com um desejo. Sede fecundos. Queira ter descendência. Deseje as formas, os meios, as maneiras. O Senhor vai dar a estratégia. O Senhor vai dar, o Senhor vai conceder. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma oração. Mas, queridos, muitos de nós não temos porque queremos fazer algo que no fundo não queremos. Sabe aquela coisa de, eu vou orar aqui para Deus me dar estratégia de como ganhar vidas, mas eu estou forçando a barra porque no fundo eu estou fazendo algo que eu não quero. No fundo eu estou fazendo uma coisa que não me interessa. A vida de fulano é com fulano. Fulano é bênção, está rico. Eu sei que ele não tem salvo, mas... Dina, ela falou sobre... Olhar o cuidado de olhar para essa... Olhar para esse mundo. Amém? Olhar para esse mundo e perder a sensibilidade.
Você vê a Bíblia que Jesus, muitas vezes, uma palavra, não sei quanto tempo já fez, mas tem uma palavra que a Bíblia fala sobre Jesus. Muitas vezes ele estava ministrando, viajando de um lugar para outro, e as multidões, e a Bíblia fala de uma coisa, e movido de íntima compaixão, ele curou. Movido de íntima compaixão, ele fez isso. Movido de compaixão, olhou para o povo, cansado, eu estou cansado. Eu estou colocando esse exemplo como se eu fosse Jesus. Cansado, já faz tanto tempo que eu estou aqui, tal, quero descansar. Olhou para o povo, aquele aglomerado querendo receber. A compaixão, disse, eu não posso liberar esse povo. Amém, queridos? Aleluia. Nós olhamos para o mundo, olhamos para as pessoas, de longe ou de perto, familiares, parentes, amigos, pessoas que não conhecem o Senhor. Amém? E muitos de nós desenvolvemos uma blindagem no nosso coração. Não somos tocados mais com aquilo. Eu sei que todos nós aqui, não sei, pelo menos eu imagino, amém? Eu estou dizendo em tese. Pelo menos eu imagino. Se não existe aqui, então me desculpe. Mas eu acredito que quase todos nós aqui temos um familiar que não conhece o Senhor. E se você tem um parente, algum familiar que não conhece o Senhor, certamente você já orou por ele. Certamente você deseja a salvação dele. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus deseja a salvação dele como deseja qualquer outra pessoa do mundo. Você não pode olhar para ele com um olhar e olhar para outra pessoa da rua com outro olhar. Você está entendendo? Você está fazendo acepção de pessoas. O seu parente, o seu parente, não é mais importante do que qualquer outra pessoa. Porque se você ora por essa pessoa que não conhece o Senhor com desejo, por que você não ora por outras pessoas? Como ter dois pesos? Precisamos olhar de uma forma geral por todos. Quem não conhece o Senhor, queridos, a palavra de Jesus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ele em troca da sua alma? Aleluia. Amém? Aleluia. Deus seja louvado. A palavra diz, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Eu tenho uma escolha quando eu ouço. Acatar, guardar, parar para pensar ou dizer assim, isso não é comigo. Essa palavra é para Jaine. Sabe, amados, mas quando nós dizemos, eu não tenho nada a ver com isso porque eu não sou pregador, mas quem disse que é somente os pregadores que devem ganhar vidas, ganhar almas? Amém? Eu acredito que a gente precisa fazer uma reavaliação na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa semana, na nossa vida, nas nossas prioridades. Eu não digo para você sair daí, agora eu vou sair agora, amanhã eu vou sair aqui na rua, eu vou começar a evangelizar. Não, não faça isso. Porque pode ser que não dê certo. Agora busque o Senhor, o que é que eu preciso fazer? Me mostra como eu posso alcançar vidas. Porque pode ser que pessoas próximas a você, um pequeno ato, um pequeno gesto, alguma coisa que o Senhor te direcionar vai ter muito mais sucesso do que você sair amanhã evangelizando, falando nas praças. Se o Senhor direcionar você, amém, faça isso. Mas se não direcionar, não faça. Porque alguém está fazendo, porque eu vi alguém fazer. Busque ao Senhor. O que eu quero falar nessa noite é, eu e você não podemos olhar para a nossa história e dizer assim, rapaz, esse ano que passou, 2018, quantas pessoas eu ganhei para Jesus? Quantas pessoas eu influenciei para Cristo? Não, mas espera aí, tu tem que entender a minha vida, a minha rotina. Então tudo bem, irmão. Passa.
Pode passar que eu não... Como Dina falou, não é tempo mais de tratar com essas desculpas. Se você acha que a vida é tão corrida que não tem tempo de ganhar vidas, que tantas coisas acontecem que você não tem tempo, isso não é para você, então deixa de lado, tá? Vamos falar com quem quer ouvir. Então vamos falar. Se você acredita, queridos. Aleluia. Agora é o seguinte, é exatamente por isso, queridos. Nós não desenvolvemos um desejo. Nós não desenvolvemos o ponto principal, é esse querer, é esse desejo. Ele me falava de uma oração que ela fazia. Não sei se parou, se não parou, eu acho que não. Às noites, antes de dormir, ela estava orando: Senhor, hoje eu não ganhei nenhuma alma para ti, Senhor. É ou não é, Shirley? Ela terminando o seu dia, ela estava ali na cama, ela agradecendo ao Senhor pelo dia e tal, todo aquele negócio todo. Mas ela concluiu dizendo: Senhor, uma alma para ti. Nós não devemos desenvolver isso como peso. Deve ser normal, deve ser algo que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós e por todos, isso deve nos mover, nos constranger a ter uma atitude diferente. Não, mas eu já preguei para o Vinícius, ele não quis ouvir. Não, passa para Diná, mas ela também não quis ouvir. Vai passando, alguém vai ouvir, mas você não pode achar que você falou para o Vinícius, você fez o seu papel. Não, já falei para o Vinícius, ele não quis. Convidei ele para ir para a igreja. Não é convidar para a igreja, querido. Às vezes isso é o pior problema. O nosso tipo de evangelismo é: vamos para a igreja. Se interesse pelaquela vida, tenha interesse por aquela vida. Tenha no seu coração, mas eu não sei falar, mas tenha no seu coração um desejo. Senhor, eu estou olhando aqui para Diná como exemplo. Eu estou aqui, Diná é poderosa, é top das galáxias, é rica e tudo, mas eu estou olhando para ela e diz: Senhor, ela não te conhece. Me dá uma estratégia, me dá uma forma, Senhor, de como eu posso ganhar a vida dela. Senhor, se não sou eu, me mostra uma maneira de outra pessoa vir. Mas eu estou olhando para ela com interesse da vida dela. De ganhá-la para o Senhor. De poder, abra os olhos dela, Senhor. Mostra, fala para ela, Senhor. Jesus na cruz, queridos. Ele sendo lá crucificado, ele olhou para o povo zombando dele, o povo dizendo assim: se tu és o Messias mesmo, por que tu não desce daí? E o Senhor olha lá crucificado lá e diz: Senhor, tem misericórdia, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Muitos rejeitam o Senhor porque não sabem o que fazem, queridos. Muitos dizem não para Jesus, preferem ficar na sua vida porque eles não sabem o que fazem. Sabe, eles estão vivendo no que eles conhecem. No lugar de você ter raiva porque ele rejeitou, tenha misericórdia e diga: Senhor, abra os olhos. Abra os olhos, Senhor. Me dê uma palavra. Me mostra uma forma. Queridos, eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar. Tenho sem sombra de dúvida. O Senhor vai direcionar. Amém? Eu digo a você, se você deseja que o Senhor se envolva mais na sua vida, se envolva na vida de pessoas. Não pense que uma atitude não, eu quero saber de mim, eu quero saber da minha vida, das bênçãos de Deus para a minha vida. Eu quero saber disso, o resto não é comigo. Não é evangelismo, queridos, de sábado vamos ter evangelismo 3h da tarde. Então vamos lá aqui na... Não, queridos, a nossa vida tem que ser um eterno evangelismo. Não é um horário, não é um dia marcado, nada contra isso. Isso pode acontecer, mas a nossa vida tem que ser. Muitos de nós estamos correndo atrás. Tem uma palavra lá no Antigo Testamento, o profeta dizendo com respeito ao povo. O povo estava trabalhando muito e o que estava ganhando estava colocando num saquetel furado.
Mas sabe por que que isso estava acontecendo? Por que que o trabalho dele, o esforço dele era inútil? Porque o profeta diz: acaso é tempo de vocês terem casas, não é? Eu vou colocar com as minhas palavras, casas muito boas, enquanto a casa do Senhor está em ruínas? Vocês, não é? Aquele que ganha muito, ganha para colocar num sactel furado. Amém? De Deus não se zomba, meu amado irmão. Nós precisamos alinhar a nossa vida com o Senhor. Colocar a nossa vida em linha com a palavra. Priorizar o que deve ser prioridade. Priorizar o que realmente é primeiro lugar. E não se der. Se eu tiver. Se der tempo. E sempre deixando para lá. Amém? Cuidado com isso. Porque a palavra diz: com a medida com que você medir, você vai ser medido. A medida que eu tomo para agir com Deus e com tudo que envolve o Senhor, vai ser a mesma medida ou o mesmo critério que eu vou receber. O mesmo peso. O mesmo peso. A palavra diz: Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede fecundos, seja frutífero. Amém? Não queira ser uma figueira com a aparência. Como Jesus se deparou em Mateus também está escrito, que ele viu uma figueira de longe e aquela figueira tinha aparência, e ele disse, foi lá e vê se encontrava algum fruto, porque ele estava com fome. Ele chega lá e não tem nada, apenas folha. O que serve uma figueira, se não para produzir figo? Uma figueira não foi criada para produzir folhas. A figueira ela é diferente de muitas árvores, porque quando a figueira tem folha, é sinal de que tem fruto. Quando a figueira ela vem produzir folha, é porque o fruto já está lá. Amém? E ele viu uma figueira com folhas. O texto diz que não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, não era tempo de folhas também. Porque os dois saem juntos, folhas e figos. Mas ele olhou e viu uma figueira com folhas. E ele disse, se tem folhas, tem que ter figos. Mas ele não sabia porque tinha folhas. E a Bíblia diz que ele foi ver se tinha. Chega lá, ele só encontra folhas. O que foi que ele fez? Foi que ele falou, queridos? Nunca mais como alguém fruto de ti. Você quer que você gostaria de ouvir essa palavra na sua vida? Amém? Ter aparência, mas não ter fruto. E a palavra vem falando sobre isso, queridos, de várias vezes. Isso foi em Marcos. Você chega em João, ele fala a mesma coisa de outra forma e diz, agora a figueira sou eu, vocês são os galhos. Mas o fruto nasce no galho, a não ser por algumas poucas espécies de árvore, onde o fruto nasce no caule, né? No tronco, mas a maioria é no galho. E ele diz, se o galho produzir, ele é limpo, ele recebe a polda, ele é poldado. Amém? O que é a poda? Não aguento nem orar, vou cair na cama. E você olha e diz, foi o que você fez? Só desperdício de energia, não produziu nada. Por isso você tem que fazer a poda. E a Bíblia diz que o Senhor poda, Ele limpa aquele que produz fruto. Então é só você perguntar, Senhor,
O que é que eu vou cortando aqui da minha agenda? Diga aí, meu Deus. O que é que eu vou eliminando aqui? Isso aqui, ó. Você vai ficar surpreso com essa poda. Por que isso é importante, queridos? Porque foi para isso que nós fomos criados. Esse é o nosso propósito. Deixa eu finalizar com esse último versículo. Evangelho de João, estou finalizando já. Evangelho de João. Já está com quanto tempo aí, Cláudia, por favor? De gravação aí. Ah, tá. Pensei que estava mais tempo. João 15. O objetivo dessa palavra, dessa mensagem que eu tenho no meu coração, é que você não aceite como normal e como comum você não se multiplicar. Você não aceite essa ideia, não, mas é porque eu também não tenho tempo para isso. Isso é mentira de Satanás. Porque para isso nós fomos criados, fomos gerados. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. João 15. Você acredita que a palavra é a verdade? João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que é que acontece? Ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo. Olha só, queridos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo. E secará, apanha, lança no fogo e o queima. Ou seja, sumiu, deixou de existir, escafedeu-se. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai. Como é que o Pai é glorificado? Que deis muito fruto. Nisto, dessa forma, dessa maneira, desse modo, o Pai é glorificado. Como? Dando fruto. Não somente dando fruto, muito fruto. Queridos, a nossa vida é afetada. Se você disser que a produção de frutos não é importante, é importante. Muitos de nós, o texto, o sentido, uma das partes, Jesus diz: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, você vai pedir o que você quiser e vai acontecer. Sabe por que muitas orações não são respondidas? Porque nós estamos naquele pensamento: eu quero. É só o ditado popular: venha a nós, vosso reino, zero. Eu não tenho disponibilidade, eu não tenho, na hora de fazer alguma coisa para o Senhor, na hora de pensar num momento como esse, como eu dê, o que eu preciso, como eu fazer. Queridos, cada um aqui tem uma habilidade ímpar. Você tem uma habilidade que eu não tenho, você tem uma forma que eu não tenho, e assim, isso é maravilhoso. Então, tem coisas que Deus vai te fazer, vai te conduzir para influenciar pessoas que Ele não vai fazer comigo, porque eu não sou você. Você lembra que lá no Antigo Testamento, quando Satanás ele engana a mulher, porque a Bíblia diz que a mulher ela foi enganada, o homem não, ele comeu o fruto consciente, mas a mulher ela foi enganada. A Bíblia diz o seguinte: a serpente era o animal mais sagaz que existia.
por que Satanás ele utilizou a serpente e não um bicho preguiça? Por que Satanás entrou na serpente e não no bicho preguiça? Porque Deus tinha feito a serpente com sagacidade. Deus não criou a serpente para aquilo. Mas existe na serpente essa sagacidade. O diabo olhou e ficou olhando assim, rapaz, como eu vou? Deixa eu ver aqui, já sei, aquele ali. Deus vai usar o que você tem. Assim, o diabo ele é um papagaio de imitação. Ele tudo quer imitar a Deus. Deus ele vai usar o que você tem, a sua particularidade, o seu temperamento, a sua forma, a sua habilidade. Não queira ser como, eu queria falar como Diná, eu queria falar como, não é o seu jeito. Quando você diz, Senhor, o que eu tenho são 5 pães e 2 peixes, ou seja, o que eu tenho é isso aqui. Eu não sei falar direito, mas é a minha personalidade, está aqui, o que eu tenho. Queridos, quando você coloca na bandeja o que você tem, você vai ter uma grande multiplicação. Mas se você tentar copiar os outros, se você tentar fazer as coisas que os outros fazem, já sei, fulano de tal está tendo sucesso, então eu vou fazer a mesma coisa. Não é assim. Busque com sinceridade. Diga, Senhor, eu quero influenciar. Eu quero, Senhor. Nós estamos no início do ano, queridos. Quantas pessoas você no ano 2018 você ganhou para Cristo? Você influenciou? Quantas pessoas? Isso não é para condenação, mas às vezes serve para nos chocar, para nos mexer. Porque às vezes nós estamos achando que está tudo bem, não está. Quantas pessoas em 2018? Não queira terminar 2019 do mesmo jeito. Não, mas eu já preguei para fulano, não ouviu? Parte para outro. Parte para outro. Não fica insistindo com quem não quer. Não abandona. Não abandona. Jesus chegou em determinado lugar, o povo não queria ouvir. Jesus disse, vamos para a próxima aldeia. Senhor, quer que a gente ore e caia fogo do céu e consuma todo mundo? Calma, vocês não sabem de que espírito vocês são? Não querem? Não querem? Vamos respeitar, vamos para outro. Existe alguém que quer? Mas não vou ficar. Não, ele não quis, então fiz minha parte. Fiz minha parte. Queridos, isso é muito pobre, queridos, isso é muito pobre. Existem multidões aqui que estão esperando por mim e por você. Você crê nisso? Vidas que estão perecendo, vidas que se morrer hoje não vão para o Senhor. E como a gente pode deitar a cabeça e dizer assim, está tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu fui bem brando, porque eu poderia... Aleluia. A palavra fala do atalaia, queridos. O atalaia, ele tinha uma missão de avisar. Avisar. Ele ficava ali observando se o inimigo vinha. Se ele dormisse no ponto e o inimigo chegasse e matasse o povo que ele estava defendendo, o atalaia nada mais é do que um vigia. O sangue daquelas pessoas, Deus disse, eu vou requerer de você. Eita Jesus. O que isso significa? Eu não quero chegar lá diante do Senhor e ele dizer o seguinte, existem pessoas que o sangue dela está na sua mão. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Amém? Quero que minhas mãos estejam limpas. Você quer isso também? Então vamos mudar. Mudar essa disposição. Mudar essa atitude. Mudar essa forma de tratar os perdidos, as pessoas que não conhecem. Jesus disse, ide por todo o mundo. Como eu falei, Belém não quer? Vamos para Ananideu. Não quer? Vamos embora, vamos saindo. Queridos, a gente não vai parar de fazer porque um não quer. Esse não é o ponto. Um não quis, passa para o seguinte. E assim vai, assim vai, assim vai, assim vai.
Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Além de estarmos no ponto, fazendo o objetivo pelo qual nós estamos aqui, além de tudo, é proteção para nós. Os pés, aquilo que tira de um ponto e leva para outro, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Oh, aleluia. Deus seja louvado, queridos. Poderia ministrar muito mais. Quem sabe outras oportunidades. Amém? Aleluia. Aleluia. Queridos, de fato e de verdade, sabe o que eu creio? Sabe o que eu creio? O que eu creio? Esse ponto, ele é um fator determinante na vida de pessoas. Quando Deus encontra alguém que tem o desejo de fazer o que Ele quer, você está entendendo? E Jesus olhou e viu o mundo como estava. Ele diz: olha, os campos estão prontos. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a seara, porque está tudo pronto. Calçai os pés fala de propósito, fala de estilo de vida. E quando você tem isso na sua vida, Deus vai dar destinos para você. Você pode mudar de lugares, mudar de cidade, só porque Deus tem pessoas para você alcançar em tal lugar. Só porque Deus tem um povo para alcançar, para se alcançar em tal lugar. Mas Ele olha aqui, que eles entenda. Existe um ponto que é só nosso. Sabe, um coração, Deus não manipula, Deus espera a voluntariedade do nosso coração. Por isso que o texto diz assim: eu procurei um que tapasse o muro, para que eu não destruísse a cidade, mas não encontrei. Por que Deus procurou? Por que Deus não criou? Ele não é Deus? Por que Ele não pegou a Diná e manipulou? Ele não é manipulador. Ele espera que eu e você queiramos. E o texto diz: eu procurei um homem que tapasse o muro, ou seja, alguém que estivesse disponível para tapar o muro. Alguém que se colocasse na brecha. Ele diz: eu não encontrei ninguém. Por isso, fiz derramar o fogo. Aleluia. Se dispone, queridos. Se disponibilize. Acene assim, ó. Senhor, estou aqui, ó. Eu quero, Senhor, eu quero. Quero fazer da minha vida um sentido. Uma razão. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus bom. Oh, Deus maravilhoso. Sede fecundos. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, por esse momento. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabemos que